Boa noite! Graça e paz do Senhor a todos! Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Gabriel Baroni. Olá, boa noite, graça e paz, eu sou a Day Baroni. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da Semana Casamento Restaurado. E hoje é uma aula super importante, que nós vamos fazer um teste, né amor? Um teste muito importante que vai abrir os seus olhos para tudo que está acontecendo na sua vida e no seu relacionamento. Verdade, fiquem ligados, tá? Vamos lá. Olha, para a gente começar, eu quero convidar você já a curtir aqui a nossa live, né? Deixa aí o seu joinha, compartilhe, comente, principalmente, como eu disse nas aulas anteriores, se inscreva no nosso canal para você sempre receber em primeira mão todo o conteúdo que a gente compartilha aqui no canal. Fechado? E como a Day disse, é importante que você já esteja com papel e caneta em mãos para anotar tudo e para fazer o teste que nós vamos aplicar nessa aula. Então já se organize aí. Outra coisa, não permita que nada e nem ninguém tire sua atenção ou te impeça de se conectar aqui hoje. Esteja nessa aula de corpo, alma e espírito. Bom, no episódio de ontem eu mostrei como pessoas comuns como eu e você, que viveram crises conjugais apavorantes ou até mesmo foram abandonadas e se divorciaram, fizeram para restaurar seus casamentos através do alinhamento do ser trino. E nós comprovamos que não há caso irreversível ou impossível, mas o que existe é falta de conhecimento. Vimos também qual é o ciclo mais venenoso que pode estar escravizando o seu casamento. Porque você não deve orar para Deus restaurar seu casamento. O que o seu marido ou a sua esposa está querendo te dizer quando diz: olha, eu não te amo mais, acabou, eu não sinto mais nada por você. Falamos também o que fazer quando o seu cônjuge já te abandonou. Porque ter bons relacionamentos é fundamental. E o que a ciência descobriu sobre pessoas que têm bons relacionamentos e pessoas que têm relacionamentos tóxicos. Qual a regra de ouro para se viver bem a dois? E se o marido e a esposa não tiverem a mesma fé, será que é possível dar certo? Nós vimos o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Falamos também o que é o princípio do 1%. A Day falou sobre a importância da autoestima e quais são seus efeitos no seu relacionamento e também na sua vida. Falamos quais são as 3 alianças, os 3 vínculos humanos que nós fazemos e o que rompe essas alianças. Inclusive, falamos do efeito devastador da imoralidade sexual que expulsa o Espírito Santo de dentro de nós. A aula de ontem foi profunda e impactante. Se você não pôde assistir, depois corre no canal enquanto ela está disponível e assista, tá? E antes da gente começar, eu quero lembrar das 4 coisas que nós combinamos na primeira aula. Vocês lembram? Eu vou repetir aqui, olha. Primeiro, é não tomar nenhuma decisão, nem de voltar, se separar ou pedir para ficar até aprender tudo que a gente tem para ensinar. Segundo, você não vai falar mal do seu cônjuge e nem ficar murmurando ou reclamando da situação para ninguém, nem mesmo para você. Você vai orar pelo menos 10 minutos por dia durante essa semana para que Deus abençoe o seu casamento, te fortaleça e te dê sabedoria para que você absorva todo o conhecimento e aprendizado e tudo aquilo que nós estamos ensinando para você. E quarto, responder o teste para avaliar se a sua mente está programada para te ajudar ou atrapalhar no processo de restauração do seu casamento. Caso você tenha chegado por agora e não fez o teste, ele foi compartilhado lá no nosso grupo exclusivo da Semana Casamento Restaurado lá no WhatsApp. Se você não encontrar, é só você chamar um dos nossos administradores do grupo e pedir para eles que eles te encaminhem. Outra coisa, sempre nos comentários da aula 1 e 2 surgem dúvidas bem interessantes. E nós separamos 5 aqui para responder para vocês, pois elas se repetem praticamente todas as edições por serem dúvidas de muitas pessoas. A primeira pergunta que geralmente aparece é: todo casamento pode ser restaurado? Eu quero fazer essa pergunta para você. Digita aí no chat, sim ou não, todo casamento pode ser restaurado? A resposta é não. Embora não exista caso irreversível e por isso todos os casamentos podem ser restaurados, a verdade é que nem todos serão. Sabe por quê? Porque a restauração de casamento é igual à salvação.
Não basta as pessoas terem a receita, tá? E anotem essa palavra aí, receita. Voltando, não basta as pessoas terem a receita, é preciso ter coragem e segurança para aplicá-la. Porque só ter a Bíblia, né, que é o livro de receitas, não te transforma. Tem pessoas que deixam a Bíblia aberta em suas casas no Salmo 91, ou deixam ela do lado da cama, e não tem problema nenhum nisso. A única coisa é que isso não resolve nada, mas ler a Bíblia e aplicar os seus conhecimentos, aí muda tudo. Outra coisa, você já percebeu que o pastor ou o padre são líderes que nos ajudam a colocar em prática as receitas que nos santificam e nos aproximam de Deus? No casamento é a mesma coisa. Se você permitir, nós vamos ser os líderes que vão te ajudar a colocar em prática as receitas da restauração do seu casamento através do programa Raiz da Felicidade. E talvez você pense, Baroni, como assim receitas? Eu vou usar uma metáfora para que você entenda melhor. Imagine que você tenha que fazer um prato de comida digno de um MasterChef. E você tem em sua cozinha todos os ingredientes de primeira qualidade. Você concorda que os ingredientes sem a receita certa podem não produzir um delicioso prato? Se você já assistiu o MasterChef, você notou que todos eles têm acesso à mesma despensa com os mesmos ingredientes de qualidade. Mas alguns fazem pratos extraordinários e outros fazem pratos que é quase impossível de comer. Na opinião de vocês, por que com os mesmos ingredientes de qualidade, uns fazem pratos extraordinários e outros fazem uma gororoba? Qual o principal fator para que eles façam um prato de sucesso? Você consegue imaginar qual é esse fator? Eu te respondo: o conhecimento de receitas e a habilidade na combinação dos ingredientes produz a eles coragem e segurança para ousar, surpreender e se tornarem admirados. Anotem essas duas coisas. Primeiro, combinação de ingredientes. E segundo, ousar e surpreender te torna admirável. Lembrando que para fazer valer esses dois pontos e consiga fazer as combinações para ousar e surpreender, é preciso de conhecimento, e o conhecimento está ligado ao saber. E também a habilidade, que está ligada ao saber fazer. Agora, nós unimos mais um princípio indispensável junto ao conhecimento, que é a habilidade. Pois quando os dois andam juntos, a coragem surge e a segurança te protege. Logo, o resultado se torna sobrenatural. Mas se separarmos o conhecimento, que é o saber, da habilidade, que é o saber fazer, não funciona tão bem. E eu vou te dar um exemplo. Imagine ter um livro de receitas, mas não ter prática nenhuma em cozinhar. A receita é o conhecimento. E certamente, quanto mais praticar a receita, mais incrível ficará o resultado, porque a prática desenvolverá a sua habilidade. É a mesma coisa com a restauração do seu casamento. Você pode ler centenas de livros, fazer diversos cursos, mas se não desenvolver a habilidade, vai continuar dominado ou dominada pelo medo e a insegurança, que vão te aprisionar e ainda vão produzir o falso pensamento de que nada funciona. Mas tudo muda quando nós temos um tutor, um mentor, um MasterChef que nos pega pela mão e nos acompanha em cada etapa da receita, concorda? É exatamente por isso que no programa Raízes da Felicidade você terá um tutor, um facilitador, que é um psicólogo, um terapeuta ou um psicanalista, que vai te acompanhar por 30 dias para que você adquira os conhecimentos, que é o saber, e também desenvolva a habilidade prática necessária, que é o saber fazer. Você já percebeu que alguns candidatos a MasterChef têm especialidades em alguns tipos de prato, como por exemplo carne vermelha? Mas essa mesma pessoa, às vezes, é limitada em outros pratos, como por exemplo doces. Você concorda que ter bons ingredientes é fundamental para se fazer um prato MasterChef? Outra pergunta: ter bons ingredientes é certeza de que se fará um bom prato? Coloca aí no chat para mim, sim ou não? Você acha que só ter os bons ingredientes é certeza que você consegue fazer um bom prato?
Sim ou não? Coloca aí nos comentários. A verdade é que ter bons ingredientes não garante bons pratos, mas são fundamentais. Na restauração de casamento é a mesma coisa. Tem gente que acha que ter bons ingredientes é o suficiente para ter um casamento próspero, quando na verdade eles são indispensáveis, mas não garantem um bom resultado. E o que são bons ingredientes no casamento, Barone? Eu te explico. Fé, amor, fidelidade, perdão, empatia, humildade, companheirismo, autoestima, amor próprio, entre vários outros. E certamente, muitos dos ingredientes de qualidade vocês já têm. O que falta é um passo a passo para executar a receita com sucesso. E ontem nós falamos do ingrediente mais importante de todos, que eu te garanto que você ainda não tem, mas pode ter, que é o alinhamento do seu ser trino. Dúvida 2. Já teve casos em que a mulher traiu e o marido perdoou? São homens que fazem essas perguntas. E eu te respondo, com certeza. Depois de ajudar 8.000 pessoas em 40 países, nós já vimos uma infinidade de casos. Mas vendo perguntas como essa, eu posso te afirmar que o problema não é o que aconteceu, mas é você não ter conseguido perdoar ainda. Saiba que a falta de perdão, além de impossibilitar a restauração, vai consumir sua felicidade, o seu amor próprio e, se não cuidar disso, pode te causar uma doença psicossomática. Então, não negligencie isso. E eu vou além. Mesmo que você desista do seu casamento e se relacione com outra pessoa, as chances são de que você transfira toda essa dor, essa mágoa, rancor e raiva para essa nova relação. Tem uma frase que resume bem isso. Ela diz: se você não se curar do que te feriu, irá sangrar em cima de pessoas que não te machucaram. Queridos, eu vou reforçar aqui. Não existe caso impossível ou irreversível. O que nos falta é conhecimento, é a receita e a habilidade para termos coragem e segurança para dosar os ingredientes que nós temos e produzir os ingredientes que nos faltam. Simples assim. Dúvida 3. Se eu não sou casado ou casada no papel, é possível restaurar? Com certeza. Mas saiba que o pecado é a legalidade para o inimigo atuar nas nossas vidas. Então, quando você restaurar sua relação, casar tem que fazer parte dos bons acordos. E essa cláusula tem que ser inegociável, intocável. Dúvida 4. Se foi eu quem acabei com o relacionamento, é possível restaurar? Claro que sim. Nós já vimos inúmeros casos como os seus serem restaurados. Acredite, quando a gente muda o plantio, consequentemente a gente também muda a colheita. Anote a chave que eu vou liberar agora para você. A abundância depende de poucas sementes. Nós vemos esse princípio da abundância em João 6, quando há a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes que alimentam mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobram 12 cestos. E eu vou te dar um exemplo prático no reino humano sobre esse princípio da abundância. Eu não sei se você sabe, mas um pé de milho, ele precisa de mais ou menos meia dúzia de grãos de semente para produzir um pé, que por sua vez produz 2 espigas. E cada espiga produz em média de 500 a 800 grãos, ou seja, com meia dúzia de sementes, se a gente produz então 2 espigas e cada uma dá em média 500, são 1.000 grãos. Meia dúzia se transbordou e virou 1.000. Ouça com muita atenção e guarde isso no seu coração. O alinhamento do ser trino trará abundância para o seu casamento. E eu falo isso com muita confiança e segurança. É exatamente por isso que nós vemos colheitas dos alunos durante e depois de participarem do programa Raiz da Felicidade. Por isso eu disse ontem que alinhar o seu ser trino muda a história dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos e de toda a sua descendência. Acredite, o alinhamento do ser trino trará abundância na sua família. Dúvida 5. Como alinhar o meu ser trino? Olha,
eu já estou ensinando isso desde a primeira aula, mas eu vou detalhar aqui novamente. O primeiro passo é fazer o diagnóstico do que está ruim no seu relacionamento e quais são as suas responsabilidades dentro desse caos. Depois você deve adquirir conhecimentos, os conhecimentos necessários para identificar os pontos em que se deve atuar nas 3 partes do seu ser trino, que é o corpo, a alma e o espírito. Aí, com coragem e segurança, você vai controlar seus pensamentos, curar a sua alma e fortalecer o seu espírito. O próximo passo é dosar os ingredientes que você já tem, desenvolver os ingredientes que te faltam e perseverar e ter paciência para colher, porque a Bíblia nos garante que aquele que planta, colhe. Talvez a melhor pergunta não seja como alinhar, mas você deve se perguntar: eu tenho os conhecimentos e habilidades necessárias para agir com coragem e segurança para conseguir alinhar o meu ser trino? Eu sugiro que cada um de vocês se autoavalie para identificar se consegue fazer sozinho ou sozinha ou não o alinhamento do seu ser trino. E se ao final da semana Casamento Restaurado achar que consegue, maravilha! É só seguir em frente e se preparar para desfrutar de um casamento próspero e abundante. Agora, se você achar que não consegue sozinho ou sozinha, o programa Raiz da Felicidade se torna indispensável para você. E como saber se eu vou conseguir sozinho ou sozinha, Barone? Ainda nessa aula, nós faremos um teste que vai te dar essa resposta. O que vale ressaltar é que está chegando a hora de você tomar uma decisão. E quando chegar o momento, você terá que ter coragem e segurança para ser mais forte que a melhor desculpa que a sua mente vai te dar. Coisas do tipo: olha, eu não posso, eu não tenho condições, eu não consigo. Será que tudo isso é verdade mesmo? Será que vai dar certo para mim? E eu te digo mais, mesmo vencendo a sua melhor desculpa com coragem e segurança, será preciso também agilidade. E por que agilidade? Porque nós temos um limite de atendimento na nossa equipe. Nos próximos 30 dias, nós vamos nos dedicar inteiramente às vidas que decidirem caminhar conosco, porque a nossa missão é transformar vidas. Então, quando as inscrições são abertas e nós atingimos o limite de vagas, nós encerramos as inscrições. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 60 mil pessoas inscritas nessa edição da Semana Casamento Restaurado. E nós conseguiremos cuidar de menos de 2% dessas vidas que se inscreveram para a Semana Casamento Restaurado. Só por aí você tem uma dimensão do que pode acontecer na hora que a gente liberar as inscrições. Então fique ligado nas aulas, porque tudo sobre como se inscrever e todos os detalhes do programa Raiz da Felicidade eu vou dar mais pra frente, porque eu ainda tenho muita coisa para ensinar para vocês, combinado? Hoje eu vou revelar um mapa que eu utilizo com os meus alunos e clientes que transformam as suas vidas e os seus relacionamentos. Como eu disse agora há pouco, hoje nós também faremos um teste para avaliar qual é o seu nível de conhecimento, para que a gente saiba se você está sendo dominado ou dominada pelo medo e insegurança, que são obstáculos, ou pela coragem e pela segurança, que são aceleradores. Então fique comigo até o final. Eu quero começar falando sobre os males que assolam a maioria dos casamentos hoje, que é o início do fim de todas as relações. Sabe quais são? Frieza, distanciamento e traições. E o que causa a frieza, o distanciamento e as traições, Barone? Algumas pessoas, elas culpam a rotina, mas não é. É a falta de autocuidado, de se amar, de saber o seu valor, de fortalecer a sua autoestima e de ter uma comunhão genuína com Deus. Por isso, antes de pensar na restauração do seu casamento, você precisa atuar na sua restauração cognitiva, emocional e espiritual. E todas as circunstâncias que potencializam esses problemas, que te abalam e afetam negativamente a sua relação, eu chamo de destemperos. Quer exemplos de destemperos? Dívidas, contas, boletos. Parar de surpreender, que é quando se foca muito no filho e pausa o relacionamento entre marido e mulher, né? E o cônjuge acaba ficando em segundo plano.
A falta de diálogo, que representa, segundo estudiosos, 69% do sucesso conjugal, está ligada à qualidade da comunicação entre eles. Atualmente, muitas pessoas parecem não saber mais conversar. Parece que tudo é cobrado, reclamado. Para você que quer melhorar o diálogo, fica uma reflexão. Você está conversando, cobrando ou reclamando? Perceba que depois que as coisas desandam, vocês começam a focar no efeito, que é a frieza, o distanciamento, a traição e até mesmo o divórcio, e não na causa, que é o diálogo ruim. Como assim? A frieza, o distanciamento, a traição são efeitos, e tratar o efeito tem a mesma eficiência que enxugar gelo. Eu vou te dar um outro exemplo. Imagine que essa árvore que está aparecendo aí na sua tela, né, cheia de frutos, imagine que esses frutos são tóxicos, né, e fedidos. Você concorda que se todos os dias pela manhã os frutos florescem, você concorda comigo que se você se esforçar todo dia e arrancar os frutos, você não resolveu definitivamente o problema? Você resolveu naquele dia, mas no outro dia vai surgir tudo de novo. Então, se você quer acabar de uma vez com todas com os frutos tóxicos, o que você tem que fazer? Arrancar a árvore pela raiz. A árvore aqui representa o desalinhamento do seu ser trino. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 19 diz: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Nós falamos ontem que 82% dos casais que se separam não fazem por falta de amor. Por isso nós vemos pessoas que brigam, se separam e depois reatam. É porque no profundo elas se amam, mas elas não conseguem lidar um com o outro. Se você não cuida da árvore do seu ser trino, você perde o seu poder de influência. E o que a Bíblia fala sobre influência, Barone? Em Mateus 5, versículo 13 diz: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal tem pelo menos 3 características importantes. Primeiro, sal é tempero, sal dá o sabor. Segundo, sal é um preservador, ele evita a putrefação. Quando, por exemplo, não existia geladeira, as carnes eram conservadas com sal. Terceiro, sal está ligado à pureza. Os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura de todas as coisas, porque veio das coisas mais puras, como o sol e o mar. E a pureza representa o alinhamento do seu ser trino. Segundo estudiosos, se o sal for contaminado por impurezas, ele não serve para mais nada. E é exatamente isso que a Bíblia diz. Em contrapartida, diferentemente do sal, nós temos a capacidade de voltar a ter o nosso brilho, a nossa pureza e dar tempero na nossa vida e relacionamento novamente. Isso se a gente conservar a nossa pureza. E isso cabe a nós. Deus não vai fazer por nós. Então, se nós vamos fazer a nossa parte do jeito certo, antes é preciso se obter conhecimento. E falando em conhecimento, veja o mapa que a gente utiliza em todo o processo de restauração. Esse mapa define a ordem de como nós trataremos cada situação. O que vai mudar é a estratégia de acordo com a situação de cada um. Por isso, vocês serão acompanhados por 30 dias no programa Raiz da Felicidade, por mim e pela minha equipe com quase 40 psicólogos, terapeutas e psicanalistas. Perceba que o mapa é dividido em 2 partes. Primeiro, é preciso curar suas feridas e depois construir uma nova história no seu casamento. Perceba aí na primeira parte do mapa o tópico que diz curando as feridas. Aqui nós vamos identificar todas as feridas que estão abertas na sua alma, seja por conta desse relacionamento, talvez mágoas e feridas que você traz de relacionamentos anteriores ou até mesmo da sua infância. Para aí a gente definir as suas expectativas. E quando a gente fala definir suas expectativas, nós estamos falando sobre a sua visão de futuro. O que você deseja para você, como você enxerga o seu casamento,
Para isso também vai ser necessário a gente dar sequência para avaliar os seus potenciais e os seus bloqueios, que tem a ver com os medos e inseguranças. E nós vamos atuar em cada um. Na sequência, a gente passa a alinhar o seu ser trino, desenhar um novo mapa de vida e aí sim você assume a sua identidade novamente. Já na segunda etapa desse processo, nós vamos focar na restauração do seu casamento. Por isso que se chama uma nova história. Nessa segunda etapa, nós vamos mapear o seu cônjuge sem que ele perceba. Apenas por observação e algumas técnicas, você vai avaliar qual é o tamanho das feridas que ele está carregando. Para que na sequência, você passe a influenciá-lo ao invés de brigar ou exigir. Nós vamos aplicar aí os 3 pilares de sucesso dos relacionamentos prósperos. E enfim, vocês se tornam um só corpo. E se desejarem, podem printar a tela. Anote, para trilhar esse mapa com êxito, é indispensável ter conhecimento, habilidade para produzir coragem e segurança. Talvez você pense, Baroni, você já falou tantas vezes isso que não tem mais como eu esquecer. E se esse é o seu caso, ótimo. Porque se você assimilou e entendeu isso, agora você está mais próximo, mais próxima de ter o relacionamento que sempre sonhou. E lembre-se, não basta só saber, é preciso agir. Caso contrário, sabe o que vai continuar acontecendo? O seu cônjuge, inconscientemente, vai estar no domínio da situação. Não necessariamente porque ele tenha mais conhecimento que você, mas porque você se aprisionou na cadeia do medo e da insegurança. Anote mais essa chave. Aquele que é dominado no relacionamento, logo será desprezado. Então, não adianta você ter o mapa, pensar em estratégias para ter o outro ao seu lado, se antes você não alinhar o seu ser trino para resgatar a sua essência e blindar a sua autoestima. Baroni, e o que faz o outro me dominar? Dependência emocional, a falta de amor próprio, a baixa autoestima, o medo, ficar pensando no que o outro tem que fazer e não no que você pode fazer, deixar na mão do outro a decisão de ficar ou sair, quando foi ele que te traiu, que te despreza, que é frio e desrespeitoso. Achar que é ruim com ele e pior sem ele. Pensar que vale a pena suportar tudo pelos filhos e várias outras coisas dão controle da sua vida para o outro. Acredite, não há um conhecimento no mundo sequer que seja capaz de mudar a sua vida se você não tiver coragem e segurança para praticar. Por isso, nós vamos fazer um teste agora para sabermos os seus aceleradores e também os seus obstáculos. Esse teste tem por objetivo descobrir se você está agindo com coragem e segurança ou se está refém do medo e da insegurança que inevitavelmente te conduzem para um casamento falido e dão o total domínio da sua vida ao seu cônjuge. Por isso é super importante que você foque no teste para descobrir quem é que está no controle da sua vida, conforme nós falamos tanto nessas 3 aulas. Antes, eu vou te explicar como vai funcionar o teste. Primeiro, tenha papel e caneta em mãos. Segundo, as respostas serão sim ou não, tá? Eu vou fazer a pergunta e você vai anotar o número da pergunta e escrever sim ou não, que é a sua resposta. Você não precisa escrever a pergunta. Terceiro, as perguntas serão feitas em pares. Como assim? Nós teremos a pergunta 1A e também a pergunta 1B. Depois a gente vai para a pergunta 2A e 2B. O terceiro conjunto é a pergunta 3A e 3B e assim por diante, conforme está aparecendo aí na sua tela. Eu vou ler as perguntas e você só precisa anotar as respostas. Por exemplo, olha aí na sua tela. Pergunta 1A. Sua resposta vai ser sim ou não. Nesse exemplo a gente colocou sim, tá? Que é só um exemplo para vocês entenderem. Aí eu vou falar assim, pergunta 1B. Aí eu vou ler a pergunta 1B, você vai escrever 1B e responder na frente se sim ou se não. No exemplo aí tá como sim. Pergunta 2A. Vou ler a pergunta, você vai responder, escrever 2A e responder na frente sim ou não. Na 2B a mesma coisa, conforme está aí na sua tela.
Lembrando que não necessariamente a resposta tem que ser a mesma no par de perguntas. Tipo, se eu respondi sim na parte A da pergunta, a parte B também precisa ser igual? Negativo. Você pode responder sim na parte A e não na parte B, ou vice-versa. E também pode ser que se repita, tá? 4. Se você perder alguma instrução ou alguma pergunta, fique tranquilo, fique tranquila, que você poderá voltar à aula e ir pausando caso seja necessário, ok? Então não precisa se desesperar ou se apavorar se você perder algo. Ou se não entender alguma coisa, você pode pegar, voltar o vídeo e veja novamente o que você não entendeu. Combinado? 5. O resultado do teste será informado na aula de amanhã, justamente para que vocês possam fazer esse exercício, esse teste com calma. Lembrando que o teste só terá validade se você for sincero e sincera consigo mesmo e colocar a verdade, o que de fato está acontecendo hoje, ao invés de colocar o que você gostaria que fosse. E aí, prontos para fazer o teste? Lembrando que você só precisa anotar as perguntas, o número das perguntas e as respostas, beleza? Então já anota aí, já escreve aí, ó. 1A. Eu vou fazer a pergunta e você vai escrever a resposta sim ou não na frente dela. Fechado? Então vamos lá. Pergunta 1A. Eu sei o meu valor? Responda sim ou não. Pergunta 1A. Eu sei o meu valor? Sim ou não? Pergunta 1B. Escreve 1B e responda. Eu sei demonstrar esse valor para ser respeitado ou respeitada? Sim ou não? Entenderam agora como funciona? Eu fiz a pergunta 1A, você anotou 1A e a sua resposta, se sim ou se não, na frente e fez a mesma coisa também quando eu fiz a pergunta 1B. Beleza? Agora é só você fazer a mesma coisa com as próximas perguntas. Então bora continuar. Pergunta 2A. Eu me sinto emocionalmente forte? Sim ou não? Pergunta 2B. As pessoas que me cercam identificam a minha força emocional? Sim ou não? Pergunta 3A. Está claro para mim os comportamentos aceitáveis para se viver uma relação saudável? Sim ou não? Pergunta 3B. Quando percebo que existem atitudes dele ou dela que prejudicam nossa relação, eu consigo me posicionar e impor os limites? Pergunta 4A. Eu me considero uma pessoa feliz? Sim ou não? Pergunta 4B. Atualmente, meus pensamentos e comportamentos demonstram a minha felicidade? Pergunta 5A. Todos os dias eu tenho meu tempo de comunhão com Deus? Pergunta 5B. Eu posso afirmar que meu casamento está de acordo com o que Deus espera? Pergunta 6A. Eu acredito ser um ótimo ou uma ótima comunicador ou um ótimo comunicador? Sim ou não? Pergunta 6B. Na maior parte das vezes, eu consigo ter um diálogo amigável com o meu cônjuge? Sim ou não? Pergunta 7A. Eu sou uma pessoa pacífica e com um bom temperamento? Pergunta 7B. Quando a conversa entre nós esquenta, eu conduzo a conversa e não deixo as coisas se agravarem? Sim ou não? Pergunta 8A. Eu estou ciente de todas as programações mentais negativas de medo e insegurança do meu passado que eu trago para o meu casamento? Pergunta 8B. Eu sou tratado ou tratada com respeito, amor e fidelidade que mereço? Pergunta 9A. Quando olho para o futuro do meu casamento, eu vejo coisas positivas? Sim ou não?
Pergunta 9b. Eu e o meu cônjuge fazemos juntos planos para o futuro? Pergunta 10a. Eu sou uma pessoa fácil de lidar? Pergunta 10b. Meu cônjuge é sempre transparente comigo? Só uma observação para a resposta da pergunta 10b. Se houver segredo entre vocês, a resposta aí é não, beleza? Vamos lá, pessoal, porque só falta mais 4 perguntas. Pergunta 11a. Eu sinto que eu sou prioridade para o meu cônjuge? Sim ou não? Pergunta 11b. Entre passar tempo com outras pessoas ou comigo, ele ou ela prefere estar comigo? Pergunta 12a. Eu estou ciente das minhas responsabilidades dentro desse caos que eu vivo hoje no meu casamento? Pergunta 12b. Eu percebo uma evolução nas minhas atitudes positivas para inibir os meus maus comportamentos? Sim ou não? Pergunta 13a. Está extremamente claro para mim os pontos que conduzem nossa relação para a falência? Sim ou não? Pergunta 13b. Eu me sinto preparada emocionalmente para agir na restauração do meu casamento e voltar a ter um casamento próspero? Última pergunta, 14a. Hoje, meus conhecimentos são o suficiente para agir com coragem e segurança para restaurar meu casamento? Sim ou não? E agora a última pergunta, 14b. Nos últimos 2 anos, eu investi tempo e recurso em treinamentos ou em ajuda profissional para aumentar a minha coragem e segurança para eu me proteger emocionalmente? Bom, gente, então a gente finaliza aqui o nosso teste. Agora eu vou te ensinar a fazer a contagem das respostas, tá? Então você já respondeu aí 14 conjuntos de perguntas, né? 1A, 1B e aí assim sucessivamente até a pergunta 14A e 14B. E agora eu vou te ensinar como você vai fazer a soma. Você não vai fazer agora, você vai fazer depois da aula. E de novo eu repito, se você perder alguma coisa, depois é só voltar e assistir novamente e responder com tranquilidade. Eu só vou passar a instrução aqui para que você saiba como fazer a contagem para a resposta para a gente dar o diagnóstico amanhã. Bom, se você notar, só tem 4 possibilidades de resposta para cada conjunto de perguntas. Ou vai ser sim, sim, ou vai ser sim, não, ou vai ser não, sim, ou não, não. Só tem essas 4 possibilidades. Agora você vai montar o quadro de respostas como esse que aparece aí na sua tela, para que fique mais fácil de você fazer a contagem das respostas. Tá vendo esse quadro aí? Você vai desenhar ele, né, escrito lá no primeiro quadrante, sim, sim, e dá ali um espaço na frente para você fazer a contagem. Depois embaixo, sim, não. Depois embaixo, não, sim e não, não. Agora eu vou te ensinar como fazer a contagem do resultado. Você vai preencher a tabela conforme as suas respostas. Exemplo, se o conjunto da pergunta 1A e 1B, as respostas foram sim, sim, você vai na tabelinha e faz um risquinho no quadrante sim, sim, conforme você está vendo aí na sua tela. Na sequência, nós vamos para o conjunto de perguntas 2A e 2B. Imagine que as respostas foram não na pergunta 2A e sim na pergunta 2B. Aí você vai lá na tabelinha e faz um risquinho no quadrante não sim, conforme também está aparecendo aí na sua tela. Continuando, nós vamos para o conjunto de perguntas 3A e 3B. Imagine que as respostas também foram não na parte A da pergunta e sim na parte B. Aí você vai lá na tabelinha e faz mais um risquinho no quadrante não sim, conforme também está aparecendo aí na sua tela. Depois de ter feito a contagem de todas as perguntas e ter preenchido todo o quadro de respostas, você fará a contagem conforme o exemplo que está aparecendo aí na sua tela. Nesse exemplo, a gente pode ver que houve 2 respostas sim e sim, 3 respostas sim e não, 5 respostas não e sim e 4 respostas
não e não. Nesse exemplo, o maior número de respostas foi o não e sim. Então, o diagnóstico a ser considerado é o das respostas não e sim. Se houver empate na contagem das respostas, pode ficar tranquilo que com o diagnóstico você terá clareza em qual deles você se encontra mais. Lembrando que o diagnóstico das suas respostas nós daremos na aula de amanhã. Mas antes mesmo de termos o diagnóstico, já é possível pelas suas respostas você ter uma percepção sobre o quanto a sua mente está te ajudando ou te atrapalhando. E o quanto você está preparado ou preparada para mudar o rumo da sua história e do seu relacionamento. Reflita por um instante. Dependendo do tempo em que vocês estão trilhando a jornada do casamento falido, é possível que você já não tenha mais o seu cônjuge para te apoiar e lutar com você. Talvez até a sua família não acredite mais na restauração da sua relação. Assim também foi comigo e com a Dai. Lembra que a gente falou isso na aula 1? A minha pergunta para você é: você vai continuar lutando sozinho ou sozinha, sem ter os conhecimentos certos para ter coragem e segurança para alinhar o seu ser trino? Não que eu duvide da sua fé ou do seu potencial, mas uma coisa é fato: ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Lembra que nós falamos ontem sobre o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10, que diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Ajudar você a se levantar e seguir na jornada certa é a nossa missão. Agora imagine comigo por um instante. Mais do que ter uma pessoa, você terá um time, um batalhão de servos de Deus capacitados para te acolher e entrar nessa guerra com você. Pessoas cheias de sabedoria do alto e capacitados na área da psicologia, terapia e psicanálise. E o mais importante, com uma vasta experiência em restauração de casamentos para te ajudar. Com um time desses pronto para te ajudar, é impossível permanecer caído ou caída com o seu ser trino desalinhado e a relação arruinada. Você tem visto os depoimentos ao longo dessa semana e tudo que o programa Raízes da Felicidade produziu de transformação na vida daqueles que tiveram coragem e segurança para dar o próximo passo e agir. Muita gente tem perguntado à nossa equipe nos grupos e nas redes sociais como funciona o programa Raiz da Felicidade e como fazer para participar dele. Rapidamente, o que você precisa saber agora sobre o programa Raiz da Felicidade é que ele é um processo de imersão de 30 dias para transformar você, a sua vida e o seu casamento. O programa Raízes é o processo completo e definitivo para você adquirir conhecimentos, se curar das feridas na alma, desenvolver habilidades para ter coragem e segurança para alinhar o seu ser trino. Aí sim influenciar o seu ambiente e as pessoas ao seu redor, para reconquistar a sua alegria de viver e a sua autoestima, igual você viu que aconteceu na vida e no casamento das pessoas que deram seus depoimentos. A boa notícia é que mesmo que o seu cônjuge não tenha assistido com você a Semana Casamento Restaurado, com a sua mudança, você começa a despertar a mudança nele ou nela. O programa consiste em mais de 150 aulas gravadas que vão te dar todas as técnicas necessárias para restaurar seu casamento. Além disso, nós teremos 4 encontros de mentoria ao vivo comigo, 4 mentorias ao vivo com as gestoras, que também são psicólogas, e mais 4 mentorias ao vivo, só você, o seu facilitador e as pessoas do seu grupo. Lembrando que o seu facilitador é um psicólogo, um terapeuta ou um psicanalista. Vale ressaltar também que o seu facilitador vai te acompanhar por 30 dias. Então, além das 4 mentorias comigo, 4 mentorias com as gestoras e 4 mentorias com o seu facilitador e o seu grupo, você será acompanhado por 30 dias por esse facilitador. Nós vamos ouvir a sua história, entender a sua trajetória, os medos e inseguranças que estão te bloqueando e vamos pegar na sua mão e criar junto com você a melhor estratégia para alinhar o seu ser trino, restaurar a sua vida e o seu casamento.
Só tem uma coisa ruim no programa Raiz da Felicidade. É que nós vamos abrir uma oportunidade na segunda-feira e as vagas podem se esgotar em pouco tempo. Então se organize para agir rápido. Se estar conosco no programa Raiz da Felicidade é um desejo no seu coração, eu quero te convidar a entrar no nosso grupo de interessados do WhatsApp, que é um outro grupo. E você vai entrar nele através do link que está fixado nos comentários e também que estamos enviando, a nossa equipe vai enviar para vocês aqui nos comentários, ok? No grupo de interessados, a nossa equipe vai tirar todas as suas dúvidas para que você decida com coragem e segurança o seu futuro e o futuro da sua família. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que a gente tenha conseguido trazer mais consciência e clareza para você nesse processo de restauração do maior patrimônio que Deus nos confia, que é a família. E na aula de amanhã eu vou falar de um mal invisível, mas presente em grande parte das relações, que desalinha o seu ser trino e afasta o seu cônjuge de você. Nós vamos falar também todos os detalhes do programa Raiz da Felicidade, como ele funciona, como funciona o acompanhamento e as formas de investimento. E não menos importante, nós daremos o diagnóstico do teste que nós fizemos hoje, para você ter total consciência de quem está mais forte dentro de você, a coragem, a segurança ou o medo e a insegurança. Depois desse diagnóstico, você vai ter certeza se o programa Raiz da Felicidade é para você ou não. Acredite em mim, esse diagnóstico vai abrir os seus olhos e entendimento para compreender o porquê você está vivendo em um relacionamento falido. Eu sei que nesses 3 dias a sua mente está criando vários conflitos dentro de você que podem até estar aumentando o medo e a insegurança. É muito provável que ela esteja colocando em dúvida se tudo isso que você está vendo e ouvindo é real, se realmente é possível. E se isso estiver acontecendo, tome muito cuidado, pois a sua própria mente pode roubar a sua esperança e te manter prisioneiro ou prisioneira da dor e do sofrimento que você está lutando para vencer. Quem sabe os seus próprios pensamentos estão dizendo para você parar de se enganar porque não tem mais jeito. E que esse que vos fala é só mais um tentando vender algo para você. Se isso estiver acontecendo, saiba que é normal. E para te dar paz, coragem e segurança para decidir, eu quero reforçar uma coisa e te fazer um pedido. Primeiro, eu reforço aqui mais uma vez que você não tem obrigação nenhuma de estar conosco na próxima turma do programa Raiz da Felicidade. É normal ela te afrontar com perguntas do tipo: será mesmo que tudo isso que ele está falando vai mudar a sua vida e o seu casamento? Se você está sendo afrontado ou afrontada por esses pensamentos, eu quero te convidar a assistir os depoimentos ao término da aula, para que você entenda na prática o que o conhecimento e a habilidade, somados à coragem e segurança para alinhar o seu ser trino, vai proporcionar para você e para o seu casamento. Combinado? Então se organize para a nossa última aula amanhã, porque ainda tem muita coisa boa e importante para você aprender. Fique firme e persevere, pois o melhor de Deus ainda está por vir. Eu vou chamar a Dai para entrar aqui para que a gente possa fazer a despedida com vocês. Queridos, mais uma vez eu quero agradecê-los pela presença na nossa aula, dizer que para nós é um motivo de muita alegria e honra de ter vocês aqui. E beijo no seu coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Amém. Se inscreva no canal e assista agora os depoimentos das pessoas que adquiriram a coragem e a segurança para alinhar o seu ser trino. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Deus abençoe. Eu falava assim, meu Deus, será que um curso de 1 mês vai restaurar meu casamento? Tenho uma vida, né? 47 anos. E quando a gente tá ali no desespero, tem hora que a gente perde as esperanças, perde a fé. Mas eu pensei, esse vídeo apareceu aqui, foi Deus que mandou. Eu vou entrar. Mas a gente entra achando que a mudança é do outro e sem acreditar que vamos alcançar.
E aí eu tomei essa decisão de fazer tudo que está orientando. Vou ter essa disciplina, todo dia eu vou tirar um tempo, vou fazer minhas orações, vou fazer o devocional. Esse curso realmente restaurou a minha vida. Eu falei, independente se não tivesse resultado, só de salvar a minha vida diante de Deus, já me deixa muito feliz. Quem tem dúvida, gente, não duvide, faça por você, porque é a melhor decisão da sua vida. Quando eu me curo, eu acabo curando as pessoas próximas de mim, né? Filha, marido, então assim, meu casamento já está ótimo. Posso falar assim, meu marido na verdade não tá ficando nem igual quando a gente se conheceu no namoro, ele tá se tornando melhor. Quando a gente alinha nosso ser trino, a gente só tem a colher coisas boas. Eu até falei, eu vou ajudar uma próxima pessoa que não tenha condições a poder fazer esse curso, não é que tá sobrando o dinheiro, mas por amor ao próximo, por amor a Deus, porque eu vou estar salvando uma vida. Eu agradeço imensamente o Raízes, só de me curar, me restaurar e a minha família toda, porque a consequência é essa, da família toda ser restaurada. Todo sacrifício vale a pena, gente. Qualquer sacrifício, todo sacrifício vale a pena. Olá, paz do Senhor Jesus a todos, eu me chamo Eriane, entrei no Raízes da Felicidade graças às orações que fiz, buscando ajuda para resolver a minha questão do meu matrimônio, na qual estava saindo muito mal. Nós já tínhamos pedido divórcio ano passado de boca, mas não chegamos a entrar com a papelada, mas de boca nós já estávamos decididos que não tinha mais o que fazer, porque nós brigávamos demais, não tínhamos mais contato, enfim. E Deus é tão maravilhoso que fez o meu marido revelar que ele teve a traição online, né? Por que eu digo online? Porque nós moramos na Itália e ele entrou em contato com uma pessoa da cidade dele. Até então eu pensei que tava tudo bem. Ok, é online. Mas uns dias depois veio o sofrimento, muita dor, muito choro, muita lágrima, tentando entender o que tinha acontecido. E aí entra a raiva. A raiva e a falta de perdão. Porque você acha que perdoa, mas não perdoa, né? E mesmo orando muito, pedindo ajuda, na igreja tivemos o curso de casais, fechou. Depois tive uma amiga que orava comigo, aí depois parou. Até que tive a oportunidade de ir pro Brasil. E eu não sentia falta do meu marido. Ele me pediu perdão, tudo, mas dentro, a minha alma estava tão ferida que não suportava chegar perto dele quando eu cheguei do Brasil. E aí foi que eu me assustei e vi que o estado que eu estava era muito mais grave do que eu imaginava. Toda vez que tocava no nome dele, eu chorava muito. E a única coisa que eu sei é que um dia, eu nunca esqueço, na minha sala, chorando, com o rosto no chão, pedindo para Deus que eu voltasse a amar, foi quando apareceu o curso Barone, né? E quando ele apareceu, esse curso, para mim, foi a luz no final do túnel, porque não tinha mais da onde buscar ajuda a não ser dali. Quando eu vi que eram pessoas evangélicas, cristãs, para mim foi mais fácil. Eu disse, bom, vai ser tudo baseado na palavra, então eu sei que aqui é correto. E eu não tive medo de fazer, porque foi resposta de oração. Foi aí que eu me inscrevi. Quando eu pensava no divórcio, Deus me dizia, você quer o caminho largo ou quer o caminho estreito? E se eu fosse pelo caminho largo, aparentemente eu estaria bem, mas provavelmente ia me destruir a minha família, né? Quando realmente eu dizia assim, não tem jeito, pequenas palavras eram as chaves suficientes para cair a cegueira e que eu pudesse enxergar que ainda havia esperança. E realmente, com o passar do tempo, eu consegui segurar a mão dele, né, tocar nele, que eu não conseguia, consegui conversar com ele. A minha psicóloga foi a Sandra. A Sandra, né, chegou a se emocionar em gravar para me dizer, nossa, Eriane, você venceu, sabe? Você venceu. Não tem como agradecer, porque eu não tinha mais esperança, nem fé, de que eu ia conseguir sair daquilo ali. Eu só fiz o curso por obediência a Deus. E sou muito grata a Ele, porque eu tenho a minha família de volta, que é tudo que eu sempre quis. A gente percebe o carinho da equipe, do Barone, da esposa dele. Gente, eu olho vocês como casal, assim, e digo, eu quero ser igual a ele, eu quero chegar lá, sabe? E dizer, eu quero um dia dizer que Deus me deu mais do que eu pedi, né? Como diz a esposa do Barone. E glória a Deus que eu consegui vencer e que tô bem, assim, tão bem, graças a Deus. Parece 2 namorados, muita paciência, muito amor, assim, nesses 30 dias foi essencial, assim, foi muito bom. O meu marido já disse que quer fazer o curso.
que está disposto a aprender também, a melhorar, a ficar melhor. Então o resultado foi esse. A minha família está reconstruída. Que Deus abençoe vocês, infinitamente mais toda a equipe. Que Deus abençoe vocês. E vocês querem fazer o curso? É o melhor investimento de toda a vida de vocês. É o melhor dinheiro gasto, com certeza. Desculpa a emoção. Deus abençoe vocês. Grande beijo. Tchau, tchau. Meu nome é Jefferson Miranda. Há um ano atrás, a minha vida pessoal e também com minha esposa, né, com a minha família, tá vivendo uma questão bem difícil, assim, com muita dificuldade, assim. Isso tudo acaba afetando a questão, né, pessoal, financeiro, acaba afetando também o profissional, porque se a gente não tem a base em casa, é muito difícil estar bem na rua. Não tinha mais jeito meu casamento, não tinha mais jeito a minha questão pessoal também, não estava tudo destruído. E que o melhor de tudo era largar tudo, porque quando já está destruído é só recomeçar em outra parte de novo, recomeçar outra vez com outra pessoa, com outra família, só que isso não é bem ao certo, né, porque a gente vai só se machucando. Mas até então que eu comecei a fazer o curso, né, a procurar ajuda, foi então que eu comecei a acessar a internet para ver o Instagram e as redes sociais para procurar o Baroni. Via lá as lives que ele fazia na quinta, os vídeos gratuitos que tem lá, e ele sempre falando nesse programa da Raízes da Felicidade, né? E aí abriu uma turma, aí eu disse, vou me inscrever, mas daí uma das coisas que me deu, não digo medo, mas fiquei com receio, assim, mas quem é esse cara? Um pouco de receio de participar, é a questão, mas e quanto tempo? Uma das coisas que a gente tem, infelizmente, isso é ser humano, é que a gente compre e amanhã já esteja tudo feito, seja tudo rápido. Talvez era o grande ponto que eu vinha sofrendo na questão do casamento, era de que eu trabalhava e a minha esposa ficava em casa. Como só eu trabalhava, eu sempre queria ditar as regras. Outro problema também que tinha de desentendimento, e isso também atrelava a questão por causa da questão financeira. Quando a gente é transformado, ao nosso redor as outras pessoas também são transformadas. Chegou um momento do curso que eu me encontrei comigo mesmo, assim, né? De olhar para si, olhar para dentro de mim, de dizer, não, chega, é eu que tenho que ser transformado. A minha esposa também começou a ser transformada. A nossa vida conjugal também foi transformada, porque muitas vezes não temos a mesma opinião sobre determinados assuntos, mas hoje a gente senta para conversar. Não é aquela discussão, é assim mesmo? Então vai ter pro teu lado, fica eu com o meu ego. Se não der, a gente bate de frente até um se quebrar e até um cair no chão. Não. Tá na hora de virar isso daí. Isso, por favor, de forma alguma é uma competição com as mulheres. Não, mas eu estou dizendo que os homens também têm que tomar a sua posição. Eu fui desafiado a tomar essa posição através do curso. Fiquei, claro, com receio, assim, mas vou dar o melhor de mim. Uma coisa fenomenal. A partir do momento que tu começa a entender, que tu começa a alinhar o teu ser trino, que tu começa a entender o que é realmente família, tu vai saber e tu vai dar o devido valor. Então, que os homens levantem também essa bandeira também de lutar pelas suas famílias, não só as mulheres. Meu nome é Nancy Santiago, eu estava desacreditada, não tinha mais esperança de que o meu sentimento pelo meu esposo fosse retomar. Eu não tinha mais esperança porque eu já tinha feito muitos cursos, seminários, fui até para cursos de cura e libertação, sempre buscando resgatar esse sentimento. Mas graças a Deus eu conheci o Raiz da Felicidade, que logo no início eu participei, né, de todo aquele programa da semana, né, de restauração da família. Eu pude perceber ali muitas palavras que me chamaram a atenção. Eu tive dúvida no início, meu Deus, será que é verdade? Será que eu vou conseguir? Porque já fiz tanta coisa, já tentei de tantas formas resgatar esse sentimento meu em relação ao meu esposo e não volta. Decidi me dar mais uma chance, me dar mais uma oportunidade e eu desejava me libertar disso, né? Desejava restaurar esse sentimento. E aí tentei, me dei essa chance. Estou muito feliz por estar aqui no Raiz da Felicidade, estou me sentindo mais realizada, estou mais atenta à forma de falar,
Eu estou mais receptiva ao carinho, ao afeto do meu esposo. Estou cuidando melhor das coisas que eu não conseguia enxergar, né? Muita gente diz assim, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas tem jeito sim. E eu tenho aprendido muito a ser otimista. E você que ainda não fez raízes, não pense duas vezes. Porque é possível sim. É possível resgatar um sentimento que se perdeu. É possível resgatar um casamento que foi perdido. É possível sim. Porque Deus está acima de todas as coisas. Em nome de Jesus eu agradeço. Meu beijo carinhoso. E vamos para Raízes da Felicidade. Porque realmente funciona. Meu nome é Vilma. Meu deserto começou há quase um ano atrás. Eu não sabia o que seria da minha vida, mas eu sempre acreditei na restauração do meu casamento. Eu nunca pensei em desistir do meu marido, desistir da minha família. Quando eu iniciei com o pessoal do Barone, eu tinha muitas dúvidas. Como falar, o que pensar, o que eu vou fazer se tal coisa acontecer. Eu sempre deixava o medo me dominar. Essa é a grande verdade, o medo. O medo foi algo assim que eu acho que me atrapalhou nesse tempo todo. Então eu entrei no curso Raiz da Felicidade, uma Vilma. Estou saindo uma outra pessoa. Uma pessoa forte, uma pessoa com ânimo, uma pessoa com coragem, uma pessoa que agora coloca Deus. Eu achava que colocava Deus em primeiro lugar, mas eu não estava colocando Deus em primeiro lugar. Agora é diferente. Deus é em primeiro lugar na minha vida. Como o Barone diz, casamento não é restaurado. O que é restaurado são as pessoas. E realmente, hoje, eu me vejo uma pessoa totalmente restaurada. Então eu resolvi me posicionar. Eu descobri qual o meu valor. Quem eu sou em Cristo Jesus. Eu já estava buscando isso, mas eu não conseguia. Hoje eu posso dizer com propriedade que eu não sou uma pessoa independente emocional do meu marido. Me sinto uma pessoa fortalecida, corajosa, inteligente. Eu descobri a minha verdadeira identidade. Então eu aconselho a vocês, quem puder fazer o curso com o Barone e sua equipe, vocês vão ver quão mudanças vocês vão ter na vida de vocês. E consequentemente também a minha família, né? Porque todos conseguem ver uma Vilma diferente. Barone, um grande abraço. Oi, gente, quando eu comecei a procurar, eu já tinha procurado vários e não tinha gostado de nenhum. Então, quando eu decidi que eu queria procurar alguma coisa que fosse pra mim, pra minha restauração pessoal, eu encontrei Raízes da Felicidade. Vi vários depoimentos e gostei muito, e foi quando eu resolvi entrar. Antes de eu participar do curso, eu estava uma pessoa deprimida, desmotivada, sem esperança. Eu não acreditava mais que as coisas fossem dar certo. E principalmente, né, não acreditava em mim, que era isso que estava mais me incomodando, porque eu sempre fui uma mulher destemida. Daí, de repente, tinha perdido todo o foco, né, toda a força. E com o curso eu enxerguei outra pessoa que existe dentro de mim. E comecei a me motivar, a cuidar de mim. E Deus foi abrindo portas e usou o Barone, que é uma ferramenta usada por Deus para abrir a nossa mente e fazer enxergar o quanto nós somos importantes para Cristo, o quanto nós somos importantes para nossa família e o quanto somos importantes para a sociedade no geral, e em se sentir bem e cuidar de outras mulheres. Hoje eu pego a minha dor e cuido das dores das minhas amigas, isso me faz muito bem. Em 15 anos eu nunca tinha escutado meu marido dizer que me ama, e hoje eu já recebo mensagens dele dizendo que me ama. Hoje eu consigo me amar. Antes eu tinha uma dependência emocional muito grande de meu marido. Para vocês terem ideia, eu pedia a Deus que eu não ficasse viúva, que eu morresse antes dele, que ele não morresse primeiro que eu, porque eu não ia saber viver sem ele. E Deus veio me tratando e me ensinando que eu posso sim viver sem ele, e que o maior importante, o amor mais importante da minha vida tem que ser primeiramente Deus, como o Barone mesmo falou. Hoje eu vejo as borboletas vindo pro meu jardim. É extraordinário. Só vai entender quando realmente a gente faz o curso e entende a mudança, mas nós temos que querer mudar, temos que decidir mudar, decidir dar o seu primeiro passo. Enquanto eu estava dentro de casa deprimida, sem procurar ajuda, só queria chorar, nada acontecia, porque eu não fazia nada de diferente. A partir da hora que eu resolvi cuidar de mim, eu não estava enxergando, eu não estava dando valor. Então a partir da hora que eu comecei a enxergar essas coisas, tudo começou a brilhar ao meu redor. É muito maravilhoso, é uma experiência que eu indico para qualquer pessoa.